Continuando aí a nossa aula sobre as revoltas e a independência das colônias nas Américas. Na aula passada nós falamos sobre as 3 principais revoltas que aconteceram aqui no Brasil, né? Já falando em separar politicamente de Portugal. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Lembrando a vocês que os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, certo? Então vamos lá. Independência dos Estados Unidos. Formação dos Estados Unidos antes da independência. Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias controladas pela metrópole, que era a Inglaterra. E aqui eu queria só ressaltar para vocês que os Estados Unidos, antes de se tornarem essa potência que a gente já sabe, né, o país mais rico, mais poderoso do planeta, nasceu pobre como a gente, ou seja, era colônia. Né? Então, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra e precisou passar por um processo de independência para se tornar o que é hoje. Lembrando também que o processo de independência dos Estados Unidos teve influência também das ideias iluministas, tá certo? Vamos ver então agora a questão dessa independência no contexto histórico. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana, né, ou seja, da Inglaterra, com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Então, antes da gente dar continuidade, só queria explicar a vocês o seguinte, que essas 13 colônias do norte, que eram, né, o território da Inglaterra, na América do Norte, elas não eram iguais. Isso foi causado até pelas pessoas que foram para lá. Como era uma terra, naquela época, distante, né, desconhecida, deixar claro que quando esse pessoal começou a migrar para essa região, principalmente ingleses, que eram protestantes fugindo da perseguição religiosa, outros também imigrantes europeus, eles foram para colonizar por povoamento, ou seja, transformar essa terra em uma terra próspera, diferente do que aconteceu aqui. Então, essa era uma parte dessas colônias. E deixar claro que quando eles foram para lá, gente, a terra tinha dono, e eram os índios. Então, também, né, mais uma coisa, também um ponto em comum aí na questão da colonização, né, dos Estados Unidos, muito parecida com a nossa. Quando os portugueses aqui chegaram, a terra tinha dono, que eram os índios. E lá também, quando várias pessoas foram para lá para fugir de perseguições, fugir de guerra e tentar e prosperar nessa nova terra, tinha índios também, certo? Então, dentro do contexto histórico, né, nós já falamos para que os ingleses usavam essas colônias. Então, os ingleses começaram a colonizar a região ainda no século XVII. A colônia recebeu 2 tipos de colonização com diferenças acentuadas, o que eu acabei de dizer. As colônias do norte era uma região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Então, vejam bem, eles foram para lá para transformar aquele lugar numa região próspera, ou seja, para formar esse lugar, certo? Chamavam esse local de Nova Inglaterra. A região sofreu uma colonização de povoamento, que é diferente da colonização de exploração que nós sofremos aqui. O que é essa colonização de povoamento? As principais características: mão de obra livre, a economia era baseada no comércio, então em atividades comerciais, e produção para o consumo interno. Então, eu vou produzir para abastecer o meu mercado e não já pensando na questão de uma exportação. Colônias do Sul. Eram colônias como a Virgínia, Carolina do Norte, do Sul, a Carolina do Norte e do Sul, Geórgia. Aí sofreram uma colonização de exploração, que foi a que nós sofremos aqui quando Portugal veio nos colonizar. Quais eram essas características da colonização de exploração? Latifúndio, grandes propriedades baseadas
na mão de obra escrava, e tudo que produzia era para a exportação, mas a exportação para a metrópole. Então, produzia-se e voltava lá para a metrópole. E baseada apenas na monocultura. Monocultura, plantação de um produto só. No caso aqui, cultivava-se um produto só. Aqui no Brasil, a cana-de-açúcar e depois o café, e lá, nessas colônias do sul, das 13 colônias do norte, era a plantação de algodão. Independência dos Estados Unidos, aí teve, gente, dentro também da questão histórica, a questão da Guerra dos 7 Anos. O que foi essa guerra? Essa guerra, ela aconteceu entre a Inglaterra e a França, entre os anos de 1756 e 1763, século XVIII, e, para variar de novo, as inimigas, a Inglaterra e a França passam por uma guerra que durou 7 anos, e qual que era o objetivo? Era a disputa por esses territórios da América do Norte, que viria a ser depois os Estados Unidos. Para variar, né, a Inglaterra venceu, e só que o seguinte, ela venceu, pegou esse território, e a França ainda cedeu outros territórios. Só que tem um porém, pessoal. A Inglaterra venceu essa guerra com a ajuda dos colonos da América do Norte, da colônia do Norte, que eram mais ricos e que ajudaram nesse processo dessa guerra, porque eles já estavam pensando em outros territórios. Então eles foram lá e ajudaram a Inglaterra a vencer a França. Só que, quando acabou a guerra e que a Inglaterra se tornou vencedora, a Inglaterra deixou bem claro para esses colonos que os objetivos dela, metrópole e Inglaterra, eram bem diferentes do que o dos colonos. Então a Inglaterra não deu a menor moral nenhum para eles, não deixou eles colonizarem essa parte que eles queriam, porque a Inglaterra começou a transformar essas explorações. A Inglaterra fez acordos com os indígenas, selando uma paz, então proibiu que os colonos da colônia do norte fossem explorar esse outro território. E também, né, como troco, a Inglaterra ainda vai taxar taxas e impostos para tentar recuperar a sua economia, porque 7 anos de guerra, fora as outras guerras que a Inglaterra já tinha participado, o cofre estava vazio. Então, todo esse período de guerra, sustentar uma guerra, as tropas e tudo isso, envolve dinheiro. E os cofres da coroa inglesa estavam vazios. Aí a Inglaterra pensou, vamos ter que recuperar essa economia. E como vamos recuperar essas economias? Como é que a gente vai recuperar a economia com essas guerras? Vamos tacar a lei lá nas nossas colônias, vamos começar a receber din-din. Vamos, né, atrás da mufunfa, ou seja, vamos tentar fazer com que as colônias paguem impostos para a gente recuperar aí o que nós perdemos. Então a Inglaterra começou a decretar leis nas suas colônias norte-americanas. A primeira, lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre açúcar e outros artigos, como vinho, café e tudo que tivesse açúcar, né, tudo que envolvesse essa questão do melaço e tudo mais, tinha que pagar imposto para a dona Inglaterra. Lei da moeda, proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. O que significa papéis de crédito? Ficava proibido que qualquer colono mais poderoso que quisesse pegar um empréstimo, né, fazer uma carta de crédito para pegar uma graninha e investir em alguma coisa, estava proibido. Então não haveria mais concessão de créditos. Lei do selo, essa aqui foi absurda, pessoal. Estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos públicos em geral, deveria constar um selo que era pago à coroa inglesa. Então, pessoal, qualquer papel que envolvesse publicação, ou seja, vamos supor que eu quisesse escrever uma carta para você que está me vendo, né? Mas a gente morava lá nas 13 colônias do norte. Qualquer papel eu tinha que se comprar um selo da coroa inglesa para poder remeter esse documento, ou papel, ou seja lá o que for. Então, um absurdo. Né? Então, qualquer papel, até o jornal,
Gente, até o jornal vinha com o selo da coroa inglesa. Absurdo, né? Lei da hospedagem. Determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Como assim? Quando a Inglaterra percebeu já os movimentos que estavam iniciando, dessa revolta, desses protestos que começaram a existir nas 13 colônias do norte, a Inglaterra, principalmente nas colônias do norte, a Inglaterra começou a enviar soldados para vigiar, para saber o que estava acontecendo. Então, como esses soldados não tinham um forte, não tinha um lugar lá para abrigarem, as pessoas eram obrigadas a dar teto para esses soldados. Um absurdo, né? Bom, o impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Lógico, né, gente? Começa a criar um monte de lei, começa a criar um monte de coisa para você aumentar ainda mais seus custos. Como é que isso não vai gerar revolta? Então, muitos colonos começaram a boicotar. O que é boicotar? Simplesmente começaram a parar de comprar as mercadorias inglesas. E protestos também começaram a ocorrer em diversas partes das 13 colônias. Então, agora, pessoal, não era só em uma parte dessas colônias, já envolvia todo o território. Aí, o rei inglês, para tentar resolver a questão, principalmente porque a lei do selo causou muita revolta, ele mandou revogar a lei. Então, o que é revogar? Ele mandou simplesmente extinguir essa lei. Então, a lei do selo não vai existir mais, o pessoal não vai ficar tão mais bravo ainda, não vai ficar tão bravo, e aí nós vamos acalmar os ânimos. Não é o que vai acontecer. O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses, aí vem a tal da Lei do Chá, decretaram a Lei do Chá em 1770, né, século XVIII, que determinava que o chá, nas 13 colônias, somente poderia ser vendido pela Companhia das Índias Orientais. Tá? Essa Companhia das Índias Orientais era uma companhia inglesa, então os colonos produziriam o chá, mas esse chá já ia direto para esses navios da Companhia das Índias Orientais e só eles podiam vender. Então aí a revolta foi demais. Aí agora entornou o caldo, porque os norte-americanos produziam chá. Então eles iam produzir para que uma companhia inglesa pudesse vender e o lucro ir para a Inglaterra. Não, aí foi demais. Então essa lei do chá, gente, causou uma enorme insatisfação. Aí agora já não vai ser só protesto, então a coisa agora vai ficar feia. A insatisfação com a lei levou 150 colonos disfarçados de índios, né? Porque, coitadinho dos índios, ainda iam levar a culpa. Por que eles se disfarçaram de índio? Porque como havia essa questão territorial, né, era mais fácil falar que foram os índios que estavam revoltados porque tinham perdido as suas terras. Então eles se disfarçaram de índios e invadiram o porto de Boston durante a madrugada. Atacaram 3 navios e jogaram no mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Aqui nós temos aqui algumas ilustrações, mas, gente, quando aconteceu isso, agora a coisa vai explodir, tá? Então, a revolta dos colonos foi tanta que eles foram lá e praticamente jogaram todo o carregamento desse chá no mar. Vamos ver o que os ingleses vão fazer. A rebeldia dos colonos resultou em diversas medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Então foi assim, quando o rei inglês ficou sabendo do que tinha acontecido, ele falou, quer saber de uma coisa? Agora nós vamos apertar o cerco, agora a coisa vai ficar pior do que já estava. E aí eles decretaram essas leis intoleráveis. O que diziam essas leis intoleráveis? O porto de Boston será fechado até que os colonos paguem todo o prejuízo causado pelo fato de terem jogado o chá no mar. O direito de reuniões foi suspenso, então ninguém mais, não podia haver qualquer tipo de 3 pessoas já reunidas, eles iam lá e separavam. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas e os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Então, vocês perceberam, né? Além do porto de Boston ser fechado, ou seja, paga o prejuízo, senão o porto vai estar fechado. Direito de reunião suspenso. Aí a Inglaterra mandou mais soldados ainda. E esses
soldados que foram, os colonos tinham a obrigação de alimentar e dar abrigo para essas tropas. Um absurdo, né? As medidas deixaram claro para os colonos que havia uma grande divergência, ou seja, um choque de interesses entre a colônia e a metrópole, a Inglaterra. Assim, os colonos, que até então eram reticentes, o que é reticentes? Na verdade, pessoal, eles não estavam pensando na separação. Eles não queriam, na verdade, se separar. Eles queriam que as condições que as condições fossem revistas. Para que tanta lei? Para que tanta taxa? Era isso que eles queriam, tá? Então, os colonos não queriam bem a separação. E nem foi aí que eles começaram, inclusive, a pensar na independência. Foi por causa de todas essas medidas que a Inglaterra tomou. Essa ideia ainda era muito tímida, e isso ficou claro quando foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias, menos a Geórgia, reuniram-se e redigiram um documento, quer dizer, reuniu todas as colônias, menos a Geórgia, fizeram um documento para entregar ao rei da Inglaterra. Nesse documento, eles declararam a lealdade ao rei. Falaram, olha, senhor rei da Inglaterra, nós somos leais ao senhor. O que a gente está protestando são essas medidas que foram determinadas aí por essas leis intoleráveis. Então, nós queremos que o senhor revogue essas leis. Só que a reação do rei motivou ainda mais insatisfação. Porque aí, ao invés dele revogar as leis intoleráveis, ele mandou mais soldados para as colônias. E com essa medida, quanto mais soldados, aí o pessoal falou, então eles não querem paz. E aí, como o rei mandou mais soldados ingleses, aí começaram a acontecer já os primeiros conflitos armados entre colonos e tropas inglesas, que vai dar início aí à independência dos Estados Unidos. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira parte. Na próxima aula, nós vamos falar como foi o conflito, certo? E quais foram aí as consequências da independência dos Estados Unidos, ok? Então, até a próxima e um abraço.